Olá pessoal, meu nome é João Paulo, eu sou arquiteto de soluções da Almatec TI. Trabalho com Visual Studio desde a sua primeira versão, lá de 2002, com TFS desde a sua versão 2005. Tenho grande experiência nessa área de desenvolvimento, já trabalho nessa área há 13 anos, algumas certificações da linha Microsoft e sou especialista em Team Foundation Server 2010. Hoje a gente traz para vocês qual é o processo de migração do Visual Safe para o TFS 2010. Vamos dar uma olhada na nossa agenda. Na nossa agenda temos o histórico do VSS, também vamos falar um pouco do Team Foundation Server, vamos discutir o porquê migrar, também vou mostrar a ferramenta de conversão que a Microsoft disponibiliza para que eu consiga fazer essa migração de forma simples e segura. Com base nisso, a gente vai fazer uma demo bem objetiva. Depois vou destacar quais são os pontos importantes, falar um pouquinho da nossa empresa e, por fim, as referências que nos embasaram para fazer esse webcast. Bom, vamos falar um pouquinho do SUSSafe. O Visual SUSSafe ele foi criado em 1992 por uma empresa chamada OneTree Software. Essa empresa ela foi fundada por algumas pessoas, dentre elas o Brian Harry. Hoje o Brian Harry trabalha na Microsoft. Naquela época, eles começaram a desenvolver o SUSSafe na sala de jantar de um dos sócios dele. E naquela época suportava DOS, OS2, o Windows NT, Unix, Mac. E teve um grande sucesso, uma boa aceitação de mercado. Tanto que a Microsoft, em 1994, adquiriu a OneTree Software e trouxe para o seu portfólio o Visual SUSSafe, lançando assim a versão 3.1. Por que então que o SUSSafe se tornou tão popular? Bom, primeiro pela facilidade de instalação. Para instalar o SUSSafe bastava o velho Next Finish. Você tinha telas gráficas para fazer essa instalação e configuração, e depois, para manter o Visual SUSSafe no ar, era muito fácil, com a ferramenta administrativa amigável e acessível a qualquer administrador. Além disso, para o programador, existe a ferramenta também visual, onde ele pode fazer check-in, check-out, pegar a última versão, em contraponto àquelas ferramentas que precisavam de linha de comandos, como o Subversion. Aqui embaixo desse slide eu estou mostrando para vocês um gráfico que eu extraí de uma apresentação que eu assisti esse ano no LM Summit. Essa apresentação foi do Brian Harry e ele trouxe esse gráfico mostrando como é a distribuição dos controles de versão entre as empresas. Percebam que dentre as empresas no mundo hoje que utilizam controles de versão, a maioria ainda utiliza SUSSafe. Está ali empatado com Subversion, mas vejam que é um mercado que não pode ser desprezado. O Team Foundation Server ele foi criado 11 anos depois do SUSSafe, ou seja, em 2003, e teve uma nova abordagem. E ele foi logo adotado pela divisão de desenvolvimento da Microsoft, sendo que esse parque conta com 3.500 usuários, terabytes de dados, todo mundo fazendo check-in de milhões de código. O grande salto do TFS é que ele não é só para controle de versão. Ele traz o conceito de gerenciamento de todo o ciclo de vida da aplicação, fazendo com que todas as fases do desenvolvimento de um software sejam controladas, com build automatizado, com work items. Eu vou falar mais um pouquinho. As versões 2005 e 2008 do TFS, elas eram muito voltadas para o usuário corporativo. E aí é onde entra a versão 2010. A versão 2010 ela teve um incremento agora para times pequenos. O próprio template que vem dentro do TFS 2010 para projetos MSF Agile é baseado no Scrum, é validado pelo Ken Schwaber como um processo aderente às práticas do Scrum, e temos 3 pilares aqui que foram os que guiaram a Microsoft a desenvolver essa nova versão voltada para esses times pequenos. Primeiro é o custo. O custo do TFS para times pequenos ele é próximo ao custo do SUSSafe. Ainda temos pré-requisitos reduzidos, ou seja, a gente hoje consegue instalar o TFS numa máquina
que não precisa ser um Windows Server. Eu posso instalá-lo no Windows Vista ou no Windows 7 Home Premium ou superior. Além disso, eu não preciso de um banco de dados parrudo. Isso é importante porque tem empresas pequenas que concentram no único servidor todos os seus serviços. Além disso, eu posso colocá-lo em um Domain Controller. E em terceiro lugar, a instalação ela foi muito simplificada. Por exemplo, o modo Basic, ele possibilita que eu instale em 20 minutos um TFS. Desde que eu tenha o requisito lá do Framework 4.0, em 20 minutos, com Next, Next, Finish, eu já tenho um TFS pronto para eu fazer o meu controle de versão, para cadastrar as minhas work items, registrar meus bugs e por aí vai. Agora, eu estava mostrando ali atrás que uma grande base ainda utiliza o SourceSafe. Então, por que migrar? Já que ele tem agradado tanto aos times pequenos, a gente se questiona, por que migrar? Primeiro, porque o SourceSafe ele é construído sobre os paradigmas dos anos 90. Nos anos 90 a internet ainda engateava, as empresas ainda não tinham certeza de qual seria o seu posicionamento quanto à internet, e além disso os bancos de dados eram muito complicados de serem usados, eram caros. As grandes empresas é que tinham o domínio desses bancos de dados relacionais muito grandes, e além disso, e o principal na minha opinião, é que o modelo de desenvolvimento de softwares era muito diferente. A gente trabalhava com projetos menores, menos sofisticados, e além disso, ainda não existiam, pelo menos não estava abrangente no mercado, as metodologias ágeis que hoje tanto fazem sucesso para os times pequenos. E é disso que eu vou falar agora. Práticas como integração contínua, teste unitário, TDD, são inovações recentes que surgiram com esse movimento ágil e que fazem com que os times tenham que se adaptar e não possam perder tempo com 1000 ferramentas fazendo cada um pedacinho dessa necessidade. O TFS ele consegue integrar tudo isso. Além disso, ele é baseado em tecnologias moderníssimas como o SQL Server 2008, o ASP.NET, o Web Services, que são tecnologias modernas, não mais como era o SourceSafe baseado em estrutura de árvore, em diretório. E como eu disse anteriormente, o TFS ele abrange todo o ciclo de vida de desenvolvimento de uma aplicação. Ele envolve todos os participantes, ele trata de todas as fases e, ponto importante para quem ainda usa o VSS, a Microsoft vai cessar o suporte em abril de 2011. Então, o que a gente tem para migrar do SourceSafe para o TFS? A própria Microsoft disponibiliza, desde a versão 2005, desde a primeira versão do TFS, uma ferramentinha chamada VSS Converter Tool. Essa ferramenta ela é de facílima utilização, é completamente parametrizável. A gente tem um set de arquivos XML onde eu posso customizar praticamente tudo que se relaciona a essa migração. Ele também tem uma fase onde eu posso analisar a migração sem efetivamente realizá-la, para tentar descobrir de maneira prévia quais os problemas que eu terei e assim ir atrás de solução. E o principal, eu consigo manter o meu histórico e a minha rastreabilidade com relação aos usuários que fizeram cada coisinha lá no meu controle de versão. Eu preservo tudo isso. Vamos fazer uma demo e mostrar para vocês como é fácil utilizar essa ferramenta. Agora eu estou compartilhando o meu desktop com vocês. Primeiramente vamos abrir o Visual SourceSafe, dar uma olhada nos projetos que nós temos aqui. Percebam que eu tenho um projeto chamado Almatec Website. Esse projeto ele representa a nossa página da web em www.almatec.com.br, vocês podem consultar. Aqui eu tenho vários arquivos, alguns arquivos ASPX, outros .cs, posso ter DLL também. Vamos dar uma olhada no histórico de um desses arquivos, por exemplo, missão ASPX. Vamos dar uma olhada no histórico. Esse histórico nos mostra que eu tenho 4 alterações para esse arquivo. Ele inicialmente foi criado pelo JP, depois sofreu 2 alterações pela Maria, em datas distintas, e por fim, no dia 10/8, ele foi modificado pelo Chamba. Ou seja, criado 23/6, modificado pela última vez em 10/8.
Vamos deixar o Visual Source Safe aberto, apenas minimizá-lo, e vamos abrir o Visual Studio. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu já criei um projeto lá no TFS, um projeto que está vazio. Vamos nos conectar ao nosso TFS, ao meu servidor. Vamos abrir o Source Control. Percebam que a pasta está vazia. Eu estou aqui selecionando a Almatec Web, que é onde é o destino do meu website, e essa pasta está completamente vazia. Podemos até fazer um refresh. Não tem nada. Vamos minimizá-lo também. Vamos começar o nosso processo de conversão. Para efetuar a migração, eu preciso utilizar a ferramenta VSS Converter Tool, que eu falei lá na apresentação, e ela é uma ferramenta de linha de comando. Essa linha de comando eu vou utilizar o Command Prompt, que vem junto com o Visual Studio, ou seja, Visual Studio Command Prompt 2010. Isso é importante porque ele já vai ter mapeado o path onde está localizada a ferramenta e eu não preciso me preocupar em localizá-la na sua estrutura de diretório. Um ponto importante é que eu preciso rodá-la como administrador, então eu vou clicar aqui em Run as Administrator, ele vai me dar um alerta e a partir daí eu já estou no meu prompt de comando. Percebam que é o administrador rodando o Visual Studio Command Prompt. Vamos ao meu Drive D. Dentro desse Drive D eu tenho já uma pastinha previamente criada com 2 XMLs. Esses XMLs são os meus templates para o que eu vou fazer de migração daqui para frente. Vamos dar uma olhada na ferramenta. Quando eu digito VSS Converter, ele já vai abrir para mim um help. Percebam que nesse help eu tenho 2 opções, uma que se chama Analyze e a outra Migrate. No Analyze eu vou fazer uma prévia da minha migração, saber se eu terei algum problema para migrar, e além disso ele já vai gerar para mim um XML para fazer o mapeamento dos usuários. Eu vou ter a necessidade de mapear os usuários entre o SourceSafe com o TFS. Depois disso a gente vai usar a Migrate para efetivamente realizar essa migração. Então vamos começar pela Analyze. Eu tenho aqui esse XML, como eu tinha mostrado para vocês, que já é um template do que eu vou precisar. Eu vou fazer uma cópia dele, copy, Analyze Template XML para analyze.xml e vamos editá-la no Notepad. Notepad, analyze.xml. Percebam que esse arquivo é um arquivo muito simples. Ele tem uma estrutura básica, pequena, onde o meu root é o Source Control Converter, e eu tenho algumas coisas a destacar aqui nesse arquivo. Primeiro, source é fixo o VSS, ou seja, eu estou migrando a partir do Visual Source Safe. Depois eu tenho aqui a opção identada nele, que é o VSS Database. É importante lembrar que uma recomendação da Microsoft é que eu faça uma cópia local do database do SourceSafe para a minha máquina que for realizar a migração. Se eu estiver fazendo a migração de uma estação de trabalho que não é o meu servidor original, é interessante eu fazer uma cópia completa do banco de dados do SourceSafe a fim de ganhar tempo. Nesse caso eu já fiz uma cópia para dentro da minha máquina. Ele está aqui em D:\VSS Database. Logo abaixo eu tenho mais uma opção, que é o Project Map. Dentro de Project Map eu terei os meus projetos que eu quero analisar antes de fazer a efetiva migração. No meu caso eu só tenho um projeto, eu vou apagar esse segundo aqui que veio no exemplo. Deixa eu tirar o mouse de cima. Aqui a gente vai dar o nome do projeto que eu quero fazer a análise. Vamos apagar aqui o nome que ele deu. Vamos voltar ao nosso Safe e conferir qual é o nome do projeto. Almatec Website. Voltemos ao nosso bloco de notas e escrevemos Almatec Website. Além disso, ao final, ele tem um arquivo de saída, que é o analysis.xml. Esse arquivo ele vai ter possíveis erros, vai fazer um log da análise e por aí vai. Com isso feito, eu já posso salvar o meu arquivo.